Malaquias capítulo 3, versículo 10, versículo 7 em diante. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? E todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Aqui é Deus falando com o povo de Israel acerca dos dízimos das ofertas. Amém? No versículo 7 você pode ver que é um decreto, é um estatuto. Amém? É uma lei, a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Amém? E ele fala no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler também com você. Nós vamos lendo os versículos, repetindo os versículos que a gente citou no estudo passado. Amém? 2 estudos que a gente fez sobre dízimos e ofertas, né? Provérbios capítulo 4, versículo 7. Olha, veja só o que diz a palavra do Senhor. 4, 7. 4, 7 de Provérbios, né? A sabedoria é a coisa principal. Amém? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Amém? A sabedoria, a sabedoria que Deus quer me dar, que quer dar a você. Essa sabedoria que vem de Deus. Então, ela vem da palavra de Deus. O próprio Jesus disse em João 6,63 que a palavra de Deus é espírito e é vida. Amém? No capítulo 7, então, nós precisamos adquirir a sabedoria com todo o nosso esforço. Né? Igual que Jesus falou no livro de Mateus sobre o reino de Deus é comparado. Ele diz que o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou na sua terra, no seu campo, um tesouro. Amém? E ele fez de tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele valorizou esse tesouro, tudo só para que ele tivesse em mãos esse tesouro. Então ele valorizou esse tesouro. Então a palavra de Deus é o tesouro de Deus para as nossas vidas. Amém? O conhecimento da palavra de Deus. Mas não basta só o conhecimento. É preciso a gente entender, compreender. Amém? Lembra de Mateus 13,19. Aquele que, ouvindo o evangelho do reino, não compreende, não compreendendo, vem o maligno e rouba. Né? Eis a razão porque nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Porque se a gente não compreender, nós não vamos afirmar, nem confessar, nem ter no coração, muito menos ter no coração, né? Aquilo que a gente não crê. É aquilo que a gente não conhece. Não é verdade? Então vamos lá em Provérbios capítulo 7, né? Eu vou ler com você também. Vou citar aqui essa palavra, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É o que Deus estava falando para Israel lá em Malaquias capítulo 3, né? Versículo 7 em diante, que Israel havia se desviado
do propósito, do estatuto, da palavra, do ensinamento, da instrução de Deus, para que eles pudessem ser abençoados financeiramente. Amém? Para que eles pudessem ser uma nação deleitosa, uma nação feliz, uma nação abençoada, uma nação que todos vissem, né? Para que todas as demais nações vissem Israel e vissem que é uma nação próspera, uma nação vitoriosa. Amém? Então tinha um segredo. O segredo é acerca dos dízimos e das ofertas. E isso Israel mantém até hoje na íntegra. Entendeu? E hoje é verdade. Todos veem que Israel é uma nação abençoada e poderosa. Amém? Então, capítulo 7 de Provérbios, veja só o que Deus nos diz aqui agora também. Filho meu, guarda as minhas palavras. Então, o que Israel havia feito naquela época lá? Se desviado da palavra de Deus. Amém? E esconde, a Bíblia diz, esconde dentro de ti os meus mandamentos, viu? Estatutos, mandamentos do Senhor. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Glória a Deus. Então, dízimo, lembrando, dízimo e oferta, dentro da palavra de Deus, dentro do que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, é lei do Senhor, é estatuto. Amém? É uma aliança que Deus tem comigo, com você. Amém? Ele já tinha com Israel, agora é comigo e com você. Lembra Ezequiel 36, 26? Porém dentro de vós, ou seja, 26 diz assim, dá-vos-ei coração novo. Então, comigo e com você, quando nós viemos para o Senhor Jesus, quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você entrou para uma lei, você entrou para um estatuto, você entrou para uma aliança de Deus com Ele, amém? E Ele diz que nessa aliança Ele troca o teu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, amém? Da vossa mente. Jesus disse isso na primeira mensagem que ele pregou na terra, Mateus 4,17. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? João Batista, ele disse também no capítulo 3 de Mateus, ele diz também quando ele batizava as pessoas, ele dizia, a palavra de Deus nos diz que João Batista dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. Olha aí, mudança de maneira de pensar. Amém, queridos? Então, aqui em Ezequiel 36, 26, ele fala como é que você vai ter a lei de Deus. Você vai ter a lei de Deus no teu coração. Eu vou ter a lei de Deus no meu coração. Amém? Por isso que somente Davi, ele dizia, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus, se a palavra de Deus está no nosso coração, acontece que nós vamos o quê? Nos despojar do velho homem. Está lá no livro de Efésios. Quando a palavra de Deus ela entra no coração do ser humano, de qualquer ser humano que decidiu entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Acontece isso aqui, ó. Eu vou junto com você. Efésios, capítulo 4, né? Efésios 4, versículo 21 em diante, está escrito assim, ó. E se é que tendes ouvido, ó, ouvido o que? A palavra de Deus. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Amém? Da mesma maneira, tá? Que a verdade está em Jesus. Então, se nós fomos ensinados, nós ouvimos a verdade, a palavra de Deus, e nele fomos ensinados, então olha aí o procedimento, né? De Deus em nossas vidas. É a mesma coisa que ele fala em Ezequiel 36, 26. Dá-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então, a mesma palavra, o estatuto de Deus, lá em Malaquias 3, o que você acha? Malaquias 3, 7 em diante, né? Ele chamava o povo para se voltar para o estatuto dele.
Agora ele diz que é através de Cristo, olha só, é através de Deus. Está lá em Ezequiel 36, 26 e 27, e está aqui em Efésios 4, 21 em diante, que eu vou terminar de ler aqui com você, tá bom? Então ele põe dentro de nós o Espírito dele. E como é que o Espírito de Deus vem para dentro da minha vida? Através da palavra de Deus que eu ouço e atendo. Eu ouço e recebo. Essa palavra tem que estar dentro do meu coração. Então, por isso que aqui em Efésios, o apóstolo Paulo estava falando aqui, ó. E se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Lembra que Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, é assim que a palavra de Deus, ela faz mudança em nossas vidas. Ela tem que entrar nos nossos corações. Você ouvindo e recebendo. A Bíblia diz assim, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, versículo 22 aqui, ó, vos despojeis do velho homem, da velha maneira da gente pensar, né? É por aí que começa o largar do velho homem, o deixar o velho homem, é quando a nossa maneira de pensar começa a mudar, amém? De acordo com a palavra, começa a estar de acordo com a palavra de Deus. Então, ó, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, entendeu? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, já imaginou, dentro da igreja, você está lá a pessoa que crê, acredita, né, que ele é uma pessoa que colabora com a obra do Senhor, ele crê que colabora, está trazendo o seu dízimo, sua oferta, mas às vezes tem outros que contendem, porque não crê. Mas é claro, é óbvio que se a palavra de Deus está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós. Amém? Você não vai ter a sua mente falando, mas você vai ter Deus falando dentro de você. Entendeu? É por isso que a gente vê o desacordo, entendeu? O desacordo vem, olha só, a contenda vem de uma mente que não conheceu Deus, que não vive verdadeiramente, né, a palavra, o estatuto de Deus. Então, automaticamente é uma pessoa da qual é um espírito, é um coração do qual não habita o Espírito de Deus. Está lá em Ezequiel 36, 27. Porque depois de Deus trabalhar o nosso coração, a Bíblia diz que Ele coloca dentro do nosso coração, do coração trabalhado por Ele, Ele coloca o Espírito dele, e nunca o Espírito dele vai estar contrário a Ele mesmo. O que é isso? Não tem como. Está lá no livro de 1 Coríntios 2. A Bíblia diz que é o Espírito que conhece tudo sobre Deus, é o Espírito dele. Assim como o Espírito do homem conhece tudo sobre o homem, assim também é o Espírito de Deus conhece tudo sobre Deus. E é esse Espírito que ele coloca dentro de nós, por meio da palavra de Deus recebida por mim e por você. Está aqui. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, para que eu possa viver a mente de Deus, eu não posso viver o velho homem. A velha mente, a minha velha maneira de pensar, não tem como. Amém? A Bíblia diz, o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só. Amém? Você entende? Então, se Deus ele põe dentro de nós o Espírito dele, é essa a criação de Deus. É esse o novo nascimento, é esse o proceder do novo nascimento. É assim que procede o novo nascimento. É Deus quem forma você através da palavra.
Amém? Da mesma forma que o anjo, né, chegou para Maria, olha só, não se entende como é que é isso. Como é que Deus vai formar, vai transformar? Então, você ouve a palavra de Deus e você aceita ela, você concorda com ela e Deus vai trabalhando ali na tua vida. Assim como ele disse para Maria, né? Deus falou através do anjo, né, para Maria. Maria disse assim: mas como que vai ser isso, né? Uma criança sendo gerada no meu ventre, sendo que eu não tive relação com homem nenhum, né? E ela estava ali querendo entender isso, né? Mas o Espírito de Deus, amém? Deus falou através do anjo, disse assim, ó, o Espírito do Altíssimo, amém? Te envolverá. Glória a Deus. Então, trazendo essa palavra para nós, aqui em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, é a mesma coisa. Quem é? Está escrito aqui, ó, segundo Deus, que segundo Deus é criado. Amém? É uma ação do Espírito de Deus dentro das nossas vidas, para mudar o nosso coração. Enquanto isso, você vai sempre viver, ou eu, né? Se nós não quisermos, aí nós vamos sempre viver a velha vida. Aí nós vamos tentar nos convencer, né? Que a gente é de Jesus, que a gente compreende, que a gente entende, mas aí já é engano, entendeu? Aí já é o homem de ânimo dobre, né? Que fala as duas coisas, né? Ao mesmo tempo ele está querendo, dizendo que ele vive Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo as atitudes dele é o contrário, são o contrário. Então por isso que a palavra de Deus diz: examina o homem a si mesmo. Amém? Glória a Deus, verifique. E nós precisamos verificar se habita em nós o Espírito de Deus. Então, era o que Deus estava falando para Israel, que eles estavam o quê? Separados da palavra de Deus, estavam separados de Deus ali. Amém? E aí, o que acontece? Ele nos fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, nós entendemos agora, ou é uma coisa ou é outra. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Amém? Não dá para a gente viver duas vidas, né? Então, olha só. Então, dízimo e oferta é a atitude de todos quanto conhecem a Deus e mantêm uma intimidade com Ele, no andar com Ele, amém? Mantém uma intimidade. Então, a pessoa que ela tem essa atitude, conhece a Deus verdadeiramente. Lembra que Jesus falou para os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, eu até mencionei, falei sobre, fiz a comparação, entendeu? Fiz a comparação de uma vasilha que tem a tampa própria dela, né? Então, a vasilha e a tampa, as duas peças são importantes? São, porque se você vai colocar, por exemplo, um frasco que vai conservar um biscoito, né? Um pacote de biscoito, para que aquele biscoito não resfrie, né? Com o tempo. Aí você, para manter crocante, né? Então, você vai precisar da vasilha e daquela tampa, certo? Igual uma panela também, para cozinhar uma comida. Você vai precisar da própria tampa daquela panela. Se ela for menor, não vai dar certo. Se ela for maior, também não vai dar certo. Então, Jesus, da mesma forma, olha só, agora voltando. Com relação ao produto que está cozinhando, vamos supor, numa panela, e está com a sua tampa própria. Tanto a panela como a tampa têm importância para aquele produto que está sendo cozido ali no fogo. Está sendo cozinhado ali naquele fogo. Entendeu? Tanto a vasilha como a tampa estão sendo importantes para aquele propósito. Se for uma tampa diferente, não vai dar certo. Entendeu? Entenda isso aqui, é uma comparação, uma dinâmica, né? Uma comparação. Agora você vai para Lucas capítulo 10, Jesus mandou os 70, enviou os 70, né? De cidade em cidade, as cidades que ele ainda iria passar. Aí ele disse assim: olha, vão, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos.
Então, Jesus já estava avisando que haveriam os que iriam concordar com a palavra e os que não iriam concordar com a palavra. Entendeu? Os que iriam ignorar e os que iriam aceitar. Entende isso? Entendeu? Então, Jesus diz: vão, eu estou enviando vocês como ovelha, né, para o meio de lobos, né? E aí ele disse assim: na casa, no lugar onde vocês chegarem, aí ele ainda falou: não levem, né, nada de que vocês vão precisar para comer, para vestir, para calçar. Tá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Não levem. Por quê? Porque é tipo o que Deus falou para Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17. Ele disse assim para Elias, ele disse: Elias, olha, vai para Sarepta, né? Sarepta era uma cidade que não tinha alimento. Por quê? Porque não chovia. As pessoas estavam morrendo lá, sem comida. Aí Deus fala para Elias: olha, já ordenei uma viúva que te dê de comer lá. Entendeu? E aí o caso de Elias, ele chega lá e encontra uma viúva pobre, pobre de marré, marré, né? Só com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas foi daquele pouquinho que Deus, né, fez o milagre acontecer, né? Juntamente com a fé daquela mulher, juntamente com o coração que ela tinha contrito em Deus, amém? Confiante em Deus, que ali a palavra foi lançada no coração dela e foi lançada como num coração de terra boa. Ela ouviu a palavra, e aí o resultado foi que a Bíblia diz que ela ficou tão rica ali, porque, puxa, quem tinha comida se tornava rico naquela cidade. Ela ficou tão agora poderosa, né? Glória a Deus, aleluia, tendo ali a condição ao ponto de que ela, e era para isso mesmo, quer dizer, amém? Deus, ele quer te abençoar, ele quer te prosperar, mas ele tem um propósito. E nós temos que sempre descobrir, estar atento para descobrir qual é o propósito de Deus, porque senão a gente fica só no primeiro passo. E a viúva, a Bíblia diz que ela ouviu, obedeceu, seguiu a instrução e ainda teve capacidade. Ela teve como sustentar Elias na casa dela. Elias ficou ali naquela casa, entendeu? Comendo. Igual o que Deus está falando em Lucas agora, Jesus. Agora Jesus falando em Lucas capítulo 10. Vão, imagina ele mandando 70 pessoas, 70 discípulos. Talvez com aqueles discípulos iam famílias, né? Mas ele disse que eles iriam encontrar casa. Olha aí, lembra da dinâmica? Então, suponhamos que os discípulos representam a panela, né? Entendeu? E a tampa representa as casas que iriam receber. Então, tanto aqueles que sustentaram aqueles discípulos naquelas cidades, aquelas casas que sustentaram os discípulos naquela cidade, tanto eles como os discípulos tinham importância para Deus. Estavam tudo dentro do propósito. Então, dentro de uma igreja, tanto aquele que oferta como dizima, amém? Lembra em Malaquias 3:10? Para que os dízimos, para que as ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém? Se você for para Malaquias não, Ezequiel 44, versículo 30, você vai ver para que a oferta lá naquela época e hoje também, porque Jesus não mudou, é para que repousasse uma paz a oferta de Israel para os sacerdotes, amém? Para aqueles que estavam orando, intercedendo pelo povo, amém? Era para que houvesse uma paz sobre a casa deles. Então, tudo Deus tem um propósito, em tudo ele tem um propósito. Amém? Não adianta a gente contender, porque senão, se a gente se levanta para contender contra a palavra de Deus, é como se um mosquito se levanta para enfrentar um furacão. Imagina, um mosquito se levantando para enfrentar um furacão. Imagina, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 12, vai ler lá. A Bíblia diz que Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grande, né, que ele é capaz de medir, ele mede o oceano na concha da sua mão. Por isso que eu estou falando que é comparado a um mosquito. Se eu quero contender com a palavra de Deus, é um mosquito se levantando contra um furacão, contra um tsunami. Entendeu? Entende isso? Então, olha só, Lucas capítulo 10, você vê que Jesus envia ali os discípulos.
E ele disse que iria ter casa, a casa que eles chegassem, e eles teriam que saudar com a paz. E aquela paz repousaria naquela casa se aquela casa recebesse os discípulos e recebesse a paz, né? Que eles estariam saudando. Do contrário, se eles não recebessem, pode ler sua Bíblia, mas do contrário, está no versículo 9. E se ali houver algum filho de paz, versículo 9 do capítulo 10 de Lucas, repousará sobre ele a vossa paz. Amém? Já pensando no que aquela casa iria fazer pela obra do Senhor. Então, na realidade, o dízimo e oferta, juntando Malaquias, juntando Lucas 10 aqui, juntando 1 Coríntios, ou seja, 1 Reis, né, a história de Elias com a viúva, e só esses 3 textos aí, né, nesses 3 livros, você já pode entender, compreender, entende? Que é para que haja repouso, uma paz sobre aquela casa, aquela vida, sobre a tua vida, você que dizima, que oferta, amém? Mas é de coração, é crendo na palavra, amém? É aceitando o estatuto, né? A lei do Senhor no seu coração, glória a Deus, para que haja paz sobre a tua vida, para que haja mantimento na casa do Senhor, olha aí, amém? Para que haja prosperidade na tua vida, ao ponto de que outros possam ver e ver você uma pessoa abençoada, né? Como diz Malaquias, capítulo 3, versículo 12, que era também o propósito, além de eles serem supridos, além de Deus repreender o devorador, né, o mal acontecer nas finanças, né, das pessoas ali naquela época e hoje e sempre, amém? Além disso, era para que eles pudessem ser bem vistos diante de outros povos. E está aqui. Versículo 9, ou seja, versículo 6, ele diz assim: e se ali houver, tá aqui, já é Lucas 10, quando ele enviou os discípulos, né, os 70, ele disse assim, ó, e se ali houver alguém, né, algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. A paz voltaria para eles. E ficai na mesma casa, na casa que recebessem eles, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador, é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, Jesus deixou bem claro. E olha só, antes desse versículo, ele avisou os discípulos. Ide, versículo 3, ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não levais bolsa, nem alforje, nem sandália. Jesus disse para eles não se preocuparem. Amém? Por quê? Porque eles estavam trabalhando para o reino de Deus. E que eles iriam encontrar casas. Então, é a dinâmica que eu fiz, né? A panela e a tampa, né? Então, a gente pensa assim, mas a tampa é menor. Não, aqueles que iriam sustentar aqueles discípulos não eram menores. Não, porque o negócio aqui é o propósito. Qual era o propósito de Deus mandar Elias para Sarepta? Era um propósito muito grande. Elias é profeta. Qual era o propósito de Deus enviar os discípulos? Muito grande, os discípulos também eram profetas do Senhor. Eram pessoas que iriam anunciar as grandezas do reino de Deus naquelas cidades. Então, quem sustentasse, quem ajudasse, quem se levantasse para ofertar, para dizimar, para ceder sua casa, também estaria no mesmo propósito. Meu Deus, que bênção, né? Então tá aqui, ó. É só uma questão da gente compreender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ouvindo o evangelho do reino não compreende, vem o maligno e rouba. Entendeu? E a pessoa fica sem, e aí a pessoa fica no mesmo lugar sempre, nunca muda. Por quê? Porque teu negócio é com Deus, teu negócio não é com o pastor, teu negócio não é com uma igreja. Não, a igreja é necessário, porque nós precisamos congregar. É lá que você vai aprender a amar as pessoas, é lá que você vai aprender a amar mais a Deus, porque você vai colocar em prática, na prática, você vai ver na prática o que você diz crer. Entendeu? Eu quero ver você conviver só com pessoas que te amam, que estão ali concordando com você, na sua casa, em algum lugar, em algum outro lugar onde você vive, entendeu? Tá fácil, é fácil, porque você já conhece aquelas pessoas. Agora, na igreja, na obra do Senhor,
né? Você vai se dispor, você vai lá levar seu dízimo, sua oferta, você vai amar as pessoas, você vai ver que, você vai começar a perceber que aquilo que você está doando de si mesmo, do que você tem, você não está doando para as pessoas, você está doando para Deus. Jesus falou isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, né? Ele diz o que o reino de Deus é comparado, né? Amém? Ele fala que um dia Jesus ele vai se encontrar, nós vamos nos encontrar com ele. E ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu tive fome, tu me deste de comer. Então as pessoas dentro da igreja, elas estão ouvindo a palavra de Deus, elas estão comendo, elas estão se alimentando da palavra. Entendeu? E não é só a gente pregar o evangelho, mas alimentar também, se preocupar. Dentro de uma igreja tem assistência social também, que se importa, se preocupa literalmente com a comida, literalmente, né? Para aquele que está necessitado. A igreja primitiva se preocupava até com a casa das pessoas que não tinham, entendeu? A Bíblia diz que aqueles que tinham um pouco a mais repartiam com quem tinha de menos. Meu Deus, olha aí. Então ele fala aqui nesse Evangelho de Lucas, ele diz assim: ficai na mesma casa. Ele diz assim, ó, porque é digno o obreiro do seu salário, é digno o trabalhador do seu salário. Então Jesus mandou, como ele mandou Elias lá em 1 Coríntios, ele mandou e ele providenciou o sustento para Elias. Ele mandou os discípulos aqui, ele providenciou também. E onde que você acha que era? Na casa das pessoas que iriam receber eles. Aí, versículo 9: e curai os enfermos, olha aí, que naquela cidade, houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Agora, o que você acha? Enquanto os discípulos estavam trabalhando, orando pelos enfermos, anunciando o evangelho do reino, tinha aquelas pessoas que estavam sustentando eles, cuidando deles. Você viu como que é, como trabalha Jesus, como Jesus trabalha? Como é o evangelho do reino? É assim. Amém? Glória a Deus. E aqueles que anunciam, tem aqueles que sustentam com seus dias e suas ofertas. Amém? Então, enquanto eles anunciavam, e olha o versículo 10: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós. Isso foi Jesus que orientou, tá aí na sua Bíblia. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele está falando agora com as cidades soberbas. Então, ele está falando que as cidades que rejeitassem o evangelho através dos discípulos são cidades soberbas. Aí ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvesse, se fizéssemos as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em pano de saco grosseiro e cinza, né? Se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Aí, olha só para finalizar aqui, ó, o que ele estava falando para os discípulos. Ele diz assim, ó, ou seja, ele diz assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. A mesma coisa que a viúva de Sarepta fez para Elias, não estava fazendo para Elias, estava fazendo para Deus, para o propósito de Deus. A mesma coisa que Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus está dizendo aqui, ó, Jesus está dizendo para os discípulos: quem vos ouve? Amém? Aqueles discípulos que ele disse que eles teriam o salário deles, a recompensa deles. Através de quem? Através das pessoas justas, das pessoas que recebessem eles em suas casas. Amém? Então ele diz assim, aí ele finaliza aqui, ó.
Aqui é para todos, aqui é para todos nós. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Jesus está dizendo. Entendeu? Então, a viúva de Sarepta, voltando, a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, ela ouviu a voz do Senhor, por quê? Porque Deus disse para Elias, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Você não acha que é a mesma coisa aqui? Em Lucas 10, quando Jesus diz, podem irem e não levem, eu garanto para vocês, não levem nada, não levem dinheiro no banco, podem ir pregar o evangelho. Por quê? Porque vai ter pessoas, é como se Jesus, ele diz, eu vou levantar as casas que vão receber vocês. Amém? E essas casas, essas pessoas que ouviram vocês, ó, tá aqui, ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Então, dízimo e oferta não é para qualquer um não fazer. É só para quem ouve a Deus. Só quem compreende a Deus. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, quem rejeita a voz, a mim me rejeita. É a mesma coisa que ele está dizendo. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, o negócio, o propósito de Deus na terra, ele colocou na mão do seu filho, Jesus Cristo, seu único filho. Amém? Agora, de Jesus, Deus formou inúmeros filhos. Amém? Inúmeros filhos. Os discípulos são filhos. Amém? Eles estavam ali já como filhos do Senhor, sendo enviados. E hoje, você que entregou sua vida para o Senhor Jesus, tem essa consciência, recebe isso no seu coração, reconheça que você é um filho, e você como filho, eu como filha, nós não podemos pensar diferente do Pai. Amém? Então ele está dizendo aqui, aquele que ouve vocês, ele diz para os discípulos. Então ele está dizendo, aquele que ouve os pastores hoje, aqueles que Deus enviou, pastores que Deus enviou, profetas que Deus está enviando na terra, amém? Apóstolos, todos os pregadores da palavra de Deus, que são justos, que pregam enviados mesmo de Deus, são enviados mesmo de Deus, amém? Eles precisam ser sustentados, amém? A obra do Senhor precisa ser sustentada hoje, até que Jesus venha. Amém? Deus abençoe. Ficamos por aqui. Essa palavra maravilhosa. Então, voltando, dízimo e oferta é a atitude de todos quanto conhecem a Deus e mantêm uma intimidade por andar com Ele. Amém? É descoberto através de uma consciência em glória na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Cristo. Pai, nós oramos, Senhor, e abençoamos todas as vidas que nos ouvem através dessa palavra. E se tiver alguém enfermo, se tiver alguém doente, seja curado agora. Em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém desenganado dos médicos, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e determinamos, é uma ordem. Em nome de Jesus, seja curado. Que esta enfermidade saia. Desapareça, bata em retirada agora. Essa enfermidade que está sobre este corpo, que está ouvindo a palavra de Deus, sai agora, em nome de Jesus. E venha a saúde, venha a vida. Essa confusão na mente, em nome do Senhor Jesus, seja banida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos e abençoamos estas vidas, em nome de Jesus. Abençoamos esta família, esta casa, agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Abençoamos este casamento, em nome de Jesus, que assim seja. Pai, nós oramos e te agradecemos desde já, para todos sempre. Amém, amém.